Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química. Então, agora vamos ver qual é o tema da nossa aula. Essa é a nossa aula sobre funções orgânicas e o conteúdo funções orgânicas. Então, esse é o momento que nós vamos rever todas as funções orgânicas. Anotem tudo que for possível para a gente relembrar aqui. Então, agora vamos para a nossa aula. Muito bem, como nós vamos falar aqui de funções orgânicas, é importante que vocês sempre relembrem aqui as características do carbono, as características das cadeias carbônicas, a nomenclatura aqui também dos compostos orgânicos, porque dependendo da questão, a gente consegue chegar a uma resposta através da nomenclatura, através da fórmula estrutural, porque as funções orgânicas elas são muitas, né? Elas são divididas aí de acordo com o tipo, assim, cada estrutura. Se tem só carbono, se tem só carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio, oxigênio. Enfim, são muitas funções orgânicas, então é importante vocês estarem sempre antenados, né, prestando atenção aos detalhes das questões, muito cuidado aí com os distratores, que são aquelas questões que estão ali, aquelas alternativas que estão ali realmente para distrair você como aluno numa leitura de uma questão. Então, temos sempre que estar antenado, vão anotando, vão colocando aí no cantinho do caderninho de vocês, sempre colocando todas as dicas, anotando todas as dicas, todas as funções. Façam um mapa mental, façam um fichamento, enfim, porque são muitas, tá bom? Então, vamos agora para a nossa primeira questão. O que diz a nossa primeira questão? A primeira questão diz o seguinte: o polietileno é um polímero sintético obtido pela polimerização do eteno, C2H4. Esse tipo de plástico é amplamente utilizado em sacolas, embalagens e utensílios, e o seu descarte incorreto apresenta um grande desafio ambiental devido à sua baixa degradabilidade. Observem aqui que essa parte é aqui a parte inicial da questão, né, uma contextualização. E aqui, nessa contextualização, já traz uma dica importante. Então, vamos agora para aqui o comando da questão. O que que diz? Com base nas propriedades e na estrutura do monômero que forma o polietileno, é correto afirmar que... Aí vamos às alternativas. Na letra A diz o seguinte: o eteno é um hidrocarboneto saturado pertencente à função alcano. Então, já percebemos que está se referindo ao eteno e que o eteno é um tipo de hidrocarboneto. Correto? Então, vamos continuar a leitura. Na letra B diz o seguinte: o eteno é um hidrocarboneto saturado pertencente à função alceno. Letra C. O eteno é um hidrocarboneto insaturado pertencente à função alceno. Na letra D. O eteno é um hidrocarboneto insaturado pertencente à função alcino. E na letra E. O eteno é um hidrocarboneto insaturado pertencente à função alcadieno. Certo? Então, já sabemos que está falando aqui de hidrocarboneto e está falando aqui do eteno. Então, a gente precisa relembrar o que são os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Ok, só que os hidrocarbonetos, eles são divididos por classes. Então, tem a classe dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, a classe dos alcadienos, todos esses são hidrocarbonetos de cadeias abertas. E também tem os cicloalcanos ou ciclanos, os cicloalcenos ou ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos. Olhem só, são 7 classes dos hidrocarbonetos. E só que essa questão está se referindo a um tipo. Então, nesse tipo de questão, a gente pode observar através ou da fórmula geral, da fórmula que trouxe aqui, ou do nome, que o próprio nome também já traz uma dica importante. Por quê? Porque, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que padronizou os nomes dos compostos,
De acordo com essa padronização, a nomenclatura dos compostos orgânicos é feita por prefixo, que indica a quantidade de carbonos, por infixo, que indica o tipo de ligação, e por sufixo, que pertence ali à função. Então, como a função é hidrocarboneto, todos aqui vão terminar em O. Só que qual é o detalhe? A gente vai prestar atenção no nome aqui do composto. Eteno. Vamos observar aqui. Quer dizer o quê? O que é um eteno? Quer dizer que é um hidrocarboneto, se está ali eno, quer dizer que tem uma ligação dupla. Então, a gente precisa retornar ali a classificação, né, dos hidrocarbonetos. O que é um alcano? Só tem ligação simples. Vou retornar aqui com vocês a leitura da letra A, B, C e D. Para quê? Para eu destacar para vocês aí como é que a gente vai achar a resposta da nossa questão. Observem aqui. Olha só, quando ele diz que o eteno, se é um eteno, gente, esse EN significa que é uma ligação dupla. Se é uma ligação dupla, ele é um hidrocarboneto insaturado. Portanto, muito cuidado, que isso aqui está dizendo que é um hidrocarboneto saturado e que ele é um alcano. Não, o alcano é sim saturado, mas não é o eteno. O eteno não é saturado, ele é insaturado. Então, na letra B, o eteno é um hidrocarboneto saturado. Opa, não é. Está errado. A letra C, o eteno é um hidrocarboneto insaturado, sim, e pertence à função dos alcenos. Observem aí. Então, pelo nome, já dá a dica. Vou continuar na letra D e E para mostrar por que elas estão erradas. Ó. O eteno é um hidrocarboneto insaturado, sim, mas qual é o erro dessa questão? Está dizendo que é alcino, não é alcino. O que é alcino? Tem ligação tripla. E na letra E, o eteno é um hidrocarboneto insaturado pertencente à função alcadieno. Não alcadieno significa que tem duas duplas ligações. Portanto, a alternativa correta dessa nossa questão é a letra C. O eteno é um hidrocarboneto insaturado pertencente à função alceno. Então, é uma questão simples, apesar de toda a contextualização, dizendo ali que é um polímero, né, que é o polietileno. Então, na própria questão já vem ali o nome. Então, nas alternativas já vem ali a característica dos alcenos, certo? E aí, que o alceno tem ligação dupla, e é simples de responder aí essa nossa questão, tá bom? Então, agora, vamos para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Tá assim. O retinal é uma das formas de apresentação da vitamina A e está envolvida processos químicos relacionados à visão. Observe que a contextualização está aí a fórmula estrutural do retinal. Então, observem que essa fórmula estrutural ela é uma fórmula estrutural extensa, né, bastante densa. Temos carbonos, temos hidrogênios, tem oxigênio. Então, agora vamos ao comando da questão. O que diz? Analisando a fórmula estrutural do retinal, é possível verificar que ele pertence à função orgânica. Então, ou seja, essa questão quer saber qual é a função orgânica. Ele deu aí a nomenclatura, o nome aí comercial, né? Mas não deu o nome oficial, mas analisando a fórmula, a gente consegue identificar qual é a função orgânica. Mas observem que agora nós estamos falando de funções oxigenadas, porque pela fórmula estrutural, tem oxigênio. Se só tem carbono e hidrogênio, quer dizer que é hidrocarboneto. A partir do momento que tem oxigênio, quer dizer que esse composto pertence às funções oxigenadas, correto? E as funções oxigenadas, pelas alternativas aqui, tem. Na letra A, ácido carboxílico. Na letra B, álcool. Na letra C, aldeído. Na letra D, cetona. E na letra E, éster. Observe o tanto de função oxigenada que tem aí. Só tem essas? Não. Característica das funções oxigenadas. Para contextualizar e vocês conseguirem aqui observar qual é essa função oxigenada. Primeira coisa, as funções oxigenadas elas são divididas de acordo com o grupo funcional. O que é o grupo funcional? É aquilo que vai caracterizar aquela função oxigenada, certo? Então, existem funções oxigenadas que têm o grupo OH.
né, que é a hidroxila ou oxidrila. Então, quando o grupo OH ele estiver ligado só a carbono que seja saturado, quer dizer que esse composto aí se caracteriza como sendo um álcool. Quando o grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado, observem bem, quer dizer que é um enol, só que um enol é um composto instável. Quando o OH estiver ligado a um anel aromático, quer dizer que ele é um fenol. Pronto. Só que o nosso composto não tem OH, então a gente vai para outro tipo de função oxigenada, que são as funções oxigenadas que tem o grupo carbonila. E aí a gente observa que, primeiramente, tem dois tipos. Ou a carbonila está na ponta da cadeia, ou a carbonila está entre os átomos de carbonos. E aí isso vai, só o fato de mudar a posição da carbonila já muda completamente qual é o tipo de função, né? Já muda a característica, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, já muda completamente. Então, consequentemente, pertencem a funções diferentes. Quando a carbonila estiver na ponta da cadeia, caracteriza um aldeído. Sempre vai estar na extremidade da cadeia, ou numa ponta ou na outra ponta. Quando a carbonila estiver entre os átomos de carbono, sempre entre o segundo e o penúltimo, quer dizer que é cetona, certo? Então, é isso que vocês têm que relembrar aí a classificação desses hidrocarbonetos, desses compostos oxigenados, desculpa. E, além disso, existem também os compostos que têm a carboxila, que é a união da hidroxila com a carbonila, que são os ácidos carboxílicos, são os ésteres. Certo? Ainda tem um outro composto oxigenado que é o éter. O que é um éter? É um composto oxigenado que de cadeia heterogênea, porque o oxigênio sempre vai estar ali no meio da cadeia, certo? Então, o que caracteriza os ácidos carboxílicos e os ésteres? Só de olhar a fórmula estrutural a gente já percebe. Sempre vão aparecer 2 oxigênios na estrutura. Certo? Então, vamos rever aqui a fórmula estrutural daqui do nosso composto. Destaquei aí para vocês. Observem. Está aí o grupo funcional na extremidade da cadeia. C, dupla O, e completa o carbono, porque vocês sabem que o carbono é tetravalente, né? Faz 4 ligações. Então, completa-se o carbono com hidrogênio. Então, temos aí uma carbonila. Observem aí, ó, o retinol tem uma carbonila. E onde é que está a carbonila? Na extremidade da cadeia. E eu falei aqui para vocês 2 compostos que têm a carbonila. Quais são os compostos oxigenados? Cetona e aldeído. Então, cetona está sempre entre átomos de carbonos. Não existe cetona com um carbono, com 2 carbonos. A mais simples das cetonas é com 3 carbonos. E quando a carbonila estiver na extremidade da cadeia, é um aldeído. Então, a resposta correta dessa nossa questão, vamos ver aqui qual é a letra? Letra C, aldeído. Então, porque pela característica, observando, analisando a fórmula estrutural, percebemos aqui que a carbonila está na extremidade da cadeia, caracterizando aí o aldeído. Observem novamente aqui a nossa fórmula estrutural e o aldeído destacado, tá? Aqui a fórmula estrutural. Muito bem. Então, agora nós vamos para a terceira questão. Observe, já falei dos hidrocarbonetos, já falei dos oxigenados, agora vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte. O óleo de citronela, ele é rico em monoterpenos, como, por exemplo, o citronelol, o citronelau e o geraniol. Sendo que o citronelau é o componente mais abundante. Contextualização aí, né? Esses compostos, eles podem apresentar diversas funções químicas, como ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, éteres e fenóis, de acordo com a estrutura química. Então, nesses compostos podem aparecer aí esses grupos funcionais, correto? Observem aqui a fórmula estrutural de todos eles. O citronelol, o citronelau e o geraniol. Tá? Eu vou destacar logo aqui o grupo funcional para a gente fazer a análise daqui das alternativas. Observem aqui que eu vou destacar para vocês. Do citronelol, o que é? Aqui o citronelol. Vamos destacar, tem um grupo funcional, a hidroxila, ligado a um carbono saturado. Tá aqui, ó, o citronelau, tem aqui uma carbonila, mas observem que para se estabilizar esse carbono tem o hidrogênio. Correto?
O geraniol também tem uma hidroxila. Então, vamos à leitura das afirmativas, porque essa questão traz as afirmativas sobre aí esses compostos. Então, diz o seguinte: sobre esses compostos, podemos afirmar que o citronelol, na primeira afirmativa, o citronelol é um fenol e o citronelau é um aldeído. Na segunda afirmativa, o citronelol é um álcool e o citronelau é um aldeído. Na terceira afirmativa, o citronelau é um aldeído e o geraniol é um fenol. Na quarta alternativa, na quarta afirmativa, o citronelau é um aldeído e o geraniol é um álcool. Meu Deus, parece que confunde tudo. Gente, muita calma nessa hora. Por quê? A partir do momento que você destaca ali na fórmula estrutural e já identifica a função, ó, fica tudo muito mais fácil. Então, não fica ali perdido, nervoso, preocupado, achando que não sabe. Não é isso. Vocês sabem, vocês já viram, vocês já estudaram, vocês sabem. O que tem que fazer aqui? Interpretar, reconhecer, circula, esse é o seu momento, tá? Destaca, esse é o seu momento ali de prestar bastante atenção na questão. Então, o que eu fiz primeiro? Antes de fazer a leitura, eu já identifiquei ali o grupo funcional. Só que aí, se eu já identifiquei o grupo funcional, é importante agora ir lá destacar, reconhecer qual é esse grupo funcional. Lembra-se que eu falei para vocês quais são os compostos oxigenados? Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, ésteres e éteres. Então, a gente precisa identificar ali cada um. Por exemplo, o citronelol, ele tem o quê? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Opa, já sei que isso aqui é um álcool. O que é um álcool hidroxila ligado ao carbono saturado? O segundo composto, que é o citronelau. Olhem só a nomenclatura, gente. Citronelau quer dizer que ele é um aldeído. Ele está na extremidade da cadeia. Tem uma carbonila na ponta da cadeia. Se tem carbonila na ponta da cadeia, viram que eu completei com hidrogênio? Quer dizer que está na extremidade da cadeia. Quem é que está na extremidade da cadeia? O aldeído. E, professor, e cetona? Cetona não está na extremidade da cadeia, então não se confunda com isso, tá bom? E o outro composto, que era o geraniol, o que é o geraniol? É um álcool, tem a hidroxila ali ligada a um carbono saturado. Então, eu vou voltar aqui nas minhas afirmativas, para eu destacar para vocês aqui novamente as afirmativas. Olhem só, na primeira afirmativa diz o seguinte: o citronelol é um fenol. Não, gente, isso aqui é um álcool. Então, essa afirmativa aqui, ela não está correta. Nem termino de ler, porque vocês sabem que questões de vestibulares, de SAEB, tudo aí conta o tempinho para vocês, né? Então, pronto, já identifiquei um erro, não termina de ler. A segunda afirmativa, o citronelol é um álcool. Beleza, realmente, achei que é um álcool. O citronelau é um aldeído. Realmente, isso aqui é um aldeído. Então, já identifiquei que a afirmativa 2 está correta. Muito bem. Vamos para as próximas afirmativas. O citronelau é um aldeído. Certo, identifiquei que é um aldeído. Porém, está dizendo que o geraniol é um fenol. O que é um fenol? Quando a hidroxila está ligada a um anel aromático. Então, não é. Então, está errado aqui. E na afirmativa 4, o citronelau é um aldeído, certo, identificamos que é um aldeído. E o geraniol é um álcool, certo. Portanto, já identificamos que a alternativa 2 e a alternativa 4, elas estão corretas. Logo, a resposta dessa questão é a letra E. A alternativa 2 e 4 estão corretas, identificando aí nas questões, destaquem, risquem, reconheçam a função, tá certo? Fica fácil de identificar, de encontrar a resposta correta. Agora, nós vamos para a nossa última questão. Observem aqui. A melatonina é um hormônio produzido pelo cérebro que tem como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono ao final do dia, aquele ciclo do sono. Sua estrutura química apresenta várias funções orgânicas importantes, como amida,
Desculpa, amina, amida e éter. Não necessariamente nessa ordem, só está dizendo que tem essas funções, tá certo? Qual das estruturas abaixo apresenta a fórmula estrutural da melatonina? Olhem só aqui. Letra A, olhem a estrutura. Observe o que essa questão está querendo. Está querendo que você marque qual é a estrutura que corresponde à melatonina. Como é que eu vou saber, professora? Na questão estava dizendo que tem amina, amida e éter. Então, eu vou atrás da questão que tenha na mesma estrutura, no mesmo composto, amina, amida e éter. Então, identificando aí na letra A, certo? Tem amina, tem, ali na extremidade da cadeia. Lembrando, vou relembrar para vocês o que são as aminas. As aminas são compostos nitrogenados, são derivados da amônia. Então, quando eles estão ligados aí ao carbono, sempre vem assim, NH2 ou NH ou apenas o N, porque esses hidrogênios eles serão substituídos aí, formando aí os compostos nitrogenados. São as aminas. As amidas são fáceis de diferenciar das aminas, porque as amidas, além do nitrogênio, seja do NH2 ou do NH, dependendo de se ele for substituído ou não, além do nitrogênio, tem a carbonila. Então, é um grupo funcional que tem C-O e a gente vai identificar o nitrogênio, o NH2 ou NH. Enfim, são as funções nitrogenadas. E aí, o composto ele está querendo saber o éter. O que é um éter? Um éter é um composto oxigenado que tem o oxigênio no meio da cadeia. Ele faz parte ali da cadeia carbônica. Se fosse uma classificação, seria uma cadeia heterogênea, porque teria carbono, carbono, carbono e oxigênio ali no meio. Isso que é um éter. Certo? Então, observe, já que eu contextualizei aqui para vocês, vamos observar. Na letra A, não tem o éter, não tem o oxigênio entre os átomos de carbono. O que se tem aí? A hidroxila ligado ao aromático. Então, não é essa a questão, não é a letra A. Na letra B, também não tem éter, não tem amida, porque o que é amida? C-O e o N. Não tem, não estamos identificando. Né? Só tem aí a hidroxila, tem amina? Tem. Mas a melatonina tem amina, amida e éter, que é o que dizia a questão, né? Está dizendo a questão. Na letra C, o que tem a letra C? Opa, já identificamos aqui que tem uma amida. Vou destacar aqui para vocês o que é esse grupo amida, né, que eu estou falando para vocês. Tem o nitrogênio, o oxigênio. Ah, sim, esse aqui é a amida. Isso aqui, ó, a hidroxila ligada ao anel aromático caracteriza um fenol. E a gente observa que quase todas estão vindo aí, ó, com a hidroxila ligada ao anel aromático. Letra C também não é, porque não tem amina, amida e nenhum éter, né? Tem só amida. E na letra D, observem aqui, para caracterizar. O que é isso aqui? Um oxigênio entre átomos de carbonos. O que é isso aqui? Ou nitrogênio. Isso daqui é uma amina. Isso aqui é um éter. E isso aqui é uma amida. Olhem só, se vocês conhecem aí bem as funções orgânicas, fica fácil de achar a resposta. Vamos para a letra E. O que diz a letra E? Ó, já tem hidroxila. Opa, já descarto. Tem aqui, ó, um ácido carboxílico. Já descarto. Não é a minha resposta. Não é como nós estamos aqui fazendo questões de vestibulares, questões aqui para, nesse caso aqui, a hora do SAEB, aquele momento em que você não pode perder tempo se distraindo com outras alternativas. Você tem o seu conhecimento prévio, vai lá, destaca ali as funções, circula mesmo o que for necessário. Para quê? Para você chegar à sua resposta correta. Porque as outras alternativas, se você já faz tudo isso, já conhece, já percebe qual é o distrator daquela alternativa, ou seja, aquilo que está querendo distrair a sua atenção, se você é aquele aluno antenado, fez todos os seus esquemas em casa, né, saiu da escola, já vai lá para casa e faz todo o esquema, estuda novamente, você vai conseguir sair muito bem em qualquer avaliação externa. Tá bom? Então, qual é a alternativa correta dessa nossa questão? É a letra D, tá aí, ó.
O éter foi destacado, lembrando que é o oxigênio entre átomos de carbonos. A amina, que é o nitrogênio, né? Pode ser NH2, NH ou apenas o N. E a amida, que sempre vem o grupo carbonila. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui, né, relembrado aqui as funções orgânicas, são muitas mesmo, mas todo mundo fazendo seu esquema consegue resolver qualquer questão, tá? Então agora chegou o nosso momento de hora de encerrar. Vamos lá. Muito bem, e agora na nossa hora de encerrar, eu trouxe todas as funções orgânicas possíveis que dá aqui para a gente estudar, né? Então, a primeira função orgânica são os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que são sempre formados por carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos, eles são divididos aí, organizados por classes. Tem os hidrocarbonetos de cadeias abertas, né, e saturadas, ou seja, só ligação simples. Quais são esses hidrocarbonetos? Observem aqui, são os alcanos, cadeia aberta e saturada. Mas também tem os hidrocarbonetos de cadeias abertas e insaturadas, né? Quais são esses hidrocarbonetos? Alcenos, alcinos e alcadienos. Além desses hidrocarbonetos de cadeias abertas, tem aqui os de cadeias fechadas, que são os cicloalcanos, cicloalcenos e os hidrocarbonetos aromáticos. Então, trouxe aqui esse esqueminha dos hidrocarbonetos. Além dos hidrocarbonetos, também tem os grupos funcionais, que são os compostos com oxigênio, que são os compostos oxigenados, né? As funções orgânicas oxigenadas, que tem além de carbono, é claro, além do hidrogênio, é claro, tem o oxigênio. Então, quais são esses compostos oxigenados? Tem aqueles que têm hidroxila, observem aqui, a hidroxila são os álcoois, os fenóis, né? E os enóis, são esses aí, ó. A hidroxila, álcool, fenol e enol, sendo que o enol é muito instável, porque tem a hidroxila ligado a um carbono insaturado. O álcool, a hidroxila ligado a um carbono saturado, o fenol, a hidroxila ligado a um anel aromático. Além desses com hidroxila, tem os compostos carbonílicos. Quais são eles? Observem aqui o nosso próximo esqueminha. Ah, tem o éter. O que é o éter? Ele está sozinho porque é aquele composto oxigenado que está entre os átomos de carbonos, tá? Que inclusive apareceu na nossa última questão aqui, né? Entre átomos de carbono, caracterizando aí uma cadeia heterogênea, é um éter, beleza? Aí agora os carbonílicos. Agora sim os carbonílicos. São aqueles que têm a carbonila na extremidade na carbonila na cadeia, ou seja, essa carbonila, que é carbono, ligação dupla e oxigênio, ou está na extremidade da cadeia, caracterizando aldeído, ou está entre átomos de carbonos, caracterizando aí cetona. Além da carbonila, agora junta tudo. Carbonila e hidroxila, vem o quê? As carboxilas, né? Os compostos com carboxilas. Bem fácil de identificar, porque sempre vem 2 oxigênios. Então, não vão confundir aldeído e cetona com ácido carboxílico. Ácido carboxílico vem 2 oxigênios. Sendo que o ácido carboxílico está na extremidade da cadeia, ou numa ponta ou numa outra, mas sempre na extremidade da cadeia. COOH, ácido carboxílico. E os derivados dos ácidos carboxílicos são ésteres. O que são esses derivados? Quando aí ocorre uma reação química em que sai o hidrogênio e entra um novo radical orgânico, fazendo ali a cadeia carbônica se tornar heterogênea também. Por quê? Porque vai ser carbono, dupla ligação, mais outro oxigênio restante da cadeia. Esses são os oxigenados. E encerramos com os compostos nitrogenados. Quais são os nitrogenados? São aqueles que têm, além de carbono, hidrogênio, tem o nitrogênio e alguns também têm oxigênio, né? Então, quais são? As aminas, que é o NH2 ou NH, ou apenas o N. As amidas, que têm a carbonila e mais o nitrogênio. Além desses, que não apareceram aqui na nossa aula, tem os nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas. Certo, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa hora do SAEB, né? Esse momento muito especial que preparamos para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima hora do SAEB.